A Era de Versalhes. A Era de Versalhes se deu mais ou menos no início do século XVII, com o início do classicismo na França, apoiado por Luís XIV, pois não agradava a Luís XIV o estilo estético barroco, que era mais expressionista, com formas exageradas que se espalhou pela Europa no mesmo século, dividindo espaço com os outros estilos, no caso, o Renascimento e o Classicismo. Seu desgosto pela estética barroca era totalmente explicável pelo contexto histórico da França, que se apegou ao Renascimento italiano, não chegado a ter muito contato com o barroco. Logo, Luís XIV se agradava pela valorização da antiguidade clássica nas formas. Sendo o classicismo apegado à estética da forma renascentista, que era, por sua vez, o contraposto do barroco demarcado na Europa do século XVI aos meados do século XVII, o classicismo buscava formas puras, também como características do classicismo. Temos o antropocentrismo, vindo do Renascimento. No caso da França, com Luís XIV, se destacou por ser absolutista, onde ele, como rei, obtinha todo o poder do Estado e era apoiado pela burguesia. Seu apelido era Rei Sol, pois ele, sendo muito egocêntrico, se julgava o centro de tudo, até porque foi criado para substituir o rei desde criança, já que era acostumado a obter a atenção. Luís XIV marcou seu governo na França por ser longo e ter se desenvolvido muito naquela época com a França, marcado também por grandes obras de pintura como Nicolas Poussin e Claude Lorrain, nas esculturas como Bernini e Girardon, e principalmente na arquitetura com o Palácio de Versalhes e Louvre, tendo como principais arquitetos Louis de Lavaux e Charles Le Brun, Claude Perrault e André de la Notte. Seu verdadeiro nome era Claude Gerber. Nasceu em 1600 em Chamaille, ao sul de Nancy, do Ducado de Lorena. Órfão aos 12 anos, ele foi morar em Friburgo com o irmão mais velho, Jean Genet, que era escultor em madeira. Foi com ele que Claude Lorrain aprendeu a esculpir madeira. Logo, ele viajou para Roma, onde trabalhou como um paisagista chamado Agostino Tassi, de quem se tornou discípulo. Ele viajou por toda a Itália, estudou em Nápoles com Gottfried Loos, que era pintor originário de Colônia, na Alemanha, e retornou ao seu lugar de origem, onde trabalhou como ajudante de pintor da corte ducal de Claude Derouet, nos afrescos da igreja dos Carmelitas em Nancy. Em 1627, regressou a Roma, onde permaneceu pelo resto de seus dias. Ele consolidou-se como artista, pintando paisagens inspiradas nas campinas romanas, e assinando os quadros como Le Lorrain, que significa lourenês, e tornou-se conhecido como Claude Lorrain. Foi favorecido pelo cardeal Bentivoglio, que o introduziu ao Papa Urbano VIII, e também ficou conhecido pintando para toda a nobreza da Europa. Sua fama era tal que surgiram alguns falsificadores. Para evitar falsificações, ele criou o Liber Veritas, com 195 desenhos contendo a descrição minuciosa de suas composições e para quem as tinha pintado, muito apreciado pelos estudantes da arte da paisagem. Em 1634, ele ingressou na Academia de San Luca e em 1643 na Congregazione de Vitrozzi, sociedade literária fundada em 1621 pelo cardeal Ludovici. Vamos falar sobre o Palácio de Versalhes. O palácio, que se tornou o centro da corte e do governo francês, começou como um singelo pavilhão de caça do rei Luís XIII. Luís XIII se usava aquele local para se refugiar longe dos rigores da política de Paris. Em 1627, Luís XIII decidiu construir um singelo castelo, onde ele passou a maioria dos seus dias. Logo após, ele veio a falecer, dando subsequência ao seu filho, Luís XIV. Após a morte de Luís XIII, Luís XIV decidiu fazer uma construção monumental em honra ao seu título, o Rei Sol. Aí ele decidiu construir o que seria o maior palácio da Terra. Ele era ambicioso e contratou tudo que era de mais moderno na época para construir esse castelo.
O arquiteto responsável pela obra era Leval. Leval, ele teve a incumbição de fazer o projeto inicial, só que ele não chegou até o final, porque ele veio a falecer logo em sequência, e dando sucessão a Jules Hardwin Mansart. O projeto era um pesadelo para os arquitetos da época, porque o local era um local de solo arenoso e era um pântano devasto, onde durante a construção mesmo vários edifícios, várias partes do castelo vieram a desabar. Mesmo assim, Luís não dava importância a isso, ele estava obcecado com a construção. Luís XIV, obcecado com Versalhes durante 50 anos, sempre que não estava desempenhando suas guerras, estava dirigindo a construção dos jardins, dos salões. Ele se dedicava muito. Trabalharam na obra cerca de 30 mil homens, dos quais nem todos eram pagos e muitos até trabalhavam forçadamente. Em 1682, a corte se transferiu para Versalhes, pela vontade de Luís XIV de se retirar para longe das intrigas políticas de Paris. Com isso, Versalhes se transformou na nova capital política da França. Isso foi até 1789. O tamanho e a opulência do palácio demonstravam sua eminente riqueza e anunciavam seu poder como monarca absoluto. Depois da morte de Luís XIV, seu bisneto, Luís XV, fez mais alguns acréscimos a Versalhes. As estruturas, os grandes apartamentos. Os grandes apartamentos no Palácio de Versalhes são salões grandes que tinham todas as espécies de obras de artes, murais, pinturas, salões dedicados a divindades gregas como Mercúrio, Hércules, e eram enormes, grandiosos e bastante trabalhados. Tudo que é dele é grande. Uma das mais famosas partes do palácio é a Galeria dos Espelhos, um salão de baile espetacular, com 72 metros de comprimento e 17 enormes espelhos. Esses espelhos não eram aleatórios, eles eram propositais. Eram espelhos enormes que refletiam as pinturas do teto e todos os que estavam dançando podiam ver em todos os ângulos. E tem também a Capela Real, branca e dourada, no estilo de barroco. Onde Luís XVI se casou com Maria Antonieta, em 1770. O poder e a influência do Palácio de Versalhes terminaram com a Revolução Francesa, em 1789. Depois da Revolução, os móveis e adereços do palácio foram vendidos, alguns até saqueados. O palácio caiu no esquecimento. O palácio só veio ser relembrado no século XIX por Luís Felipe com o auxílio dos Estados Unidos. Versalhes foi restaurado e feito dele um museu de história, sendo o ponto turístico mais visitado da França atualmente. Eu vou falar sobre Nicolas Poussin. Ele nasceu no ano de 1594 na França. Ele foi o artista que mais contribuiu para que se efetuasse a mudança para o classicismo. Ele tornou-se o pintor francês e também foi o primeiro a ter reconhecimento internacional. Ele viveu quase toda a sua vida em Roma e lá estabeleceu sua carreira. Ele deu forma e estilo que foi usado por os pintores que vieram depois dele, e ele era muito admirado por a rígida disciplina e pela intelectualidade. Ele vem a influenciar os pintores nos próximos 200 anos. Ele acreditava no mais elevado objetivo da pintura, que era preservar as ações nobres e sérias. Ele deixava de lado as coisas cotidianas, como outros pintores que foram falados pelas equipes anteriores, que focavam muito na questão cotidiana, da questão dos camponeses. E ele preferia relacionar cenas que marcaram a época, cenas heróicas. Agora eu vou falar de uma das suas obras. As suas qualidades estão bem aparentes no Rapto das Sabinas. As figuras vigorosamente modeladas estão congeladas em ação, como estátuas. Muitas, na verdade, derivam da escultura helenística. Ao fundo, ele colocou reconstruções da arquitetura romana,
que ele acredita serem arqueologicamente corretas. Para Poussin, numa boa obra de pintura, o espectador deveria ser capaz de ler as emoções exatas de cada figura e relacioná-las com o acontecimento retratado. Antes de Poussin, ninguém estabelecera uma analogia tão rigorosa entre pintura e literatura. Vou apresentar agora outra obra de Poussin, que se trata do enterro de Fóssil. Ela impressiona pela disposição dos espaços no quadro, que é quase milimetricamente matemático. Essa é outra tela de Poussin, como ele preferia pintar heróis gregos, heróis de guerra. Nessa tela ele pintou o enterro de Fóssil. Ela é uma obra muito bem cuidada e uma disposição de espaço quase perfeito. Ela é uma obra que apresenta um efeito de clareza e de melancolia ao fundo. E é isso aí. Bom, o Palácio do Louvre é um antigo palácio real francês, localizado em Paris, na margem do Sena. Ele está situado entre os Jardins de Tuileries e a Igreja de Saint-Germain. Suas origens remontam a quase um milênio, onde sua estrutura foi evoluindo por etapas desde o século XVI. Essas revoluções surgiram para suprir determinadas necessidades e seguir o contexto vivido em cada época. Por exemplo, o início de sua construção, que era no reinado de Filipe II, que ele pretendia fortalecer a cidade de Paris, o Louvre tinha a utilidade unicamente de servir de defesa para a cidade, né? E ele até então era apenas uma torre-menagem. Torre-menagem é aquela torre que tem no centro dos castelos, que serve para proteção mesmo, né? Então era uma torre contida num quadrilátero, reforçado com 10 torres de defesa, né? Isso no reinado do Filipe II, onde ele começou a construção. Já uma significativa ampliação se deu no reinado posterior, que era o de Filipe III, onde ele ganhou grandes salas, sem fim despensivo e guardando metade do tesouro real. Então ele passou de ter apenas um caráter defensivo para ter um outro objetivo além de proteção, né? Mas foi somente no reinado de Carlos V que o Louvre se tornou definitivamente residência real, ou seja, já passou para um outro patamar. Então ele foi colocado entre as muralhas que cercavam a cidade, né? E apareceram algumas novidades arquitetônicas, como uma grande escada helicoidal na parede daquela torre que eu tinha falado no começo, da homenagem, né? A partir deste período, o Louvre torna-se importante a ponto de representar um símbolo da autoridade real, substituindo até o antigo Palácio Real da cidade. Ele substituiu o Palácio Real que até então era o Palácio Real. Então, depois de algum tempo, que ele já estava arruinado pela Guerra dos 100 Anos, o palácio foi novamente modificado, dessa vez sob o reinado de Francisco I, onde foi destruído a torre de homenagem e foi dado início ao processo de transformar o castelo em um palácio moderno, surgindo posteriormente, no reinado do século IV, o grande propósito que consistia em alguns objetivos para com o palácio, né? Sendo esquecido com a morte do rei e retomado de maneira fracassada por Luís XIII, né? O grande propósito renasceu novamente no reinado de Luís XIV, e tendo como principal arquiteto Louis Le Vau, que depois de ter sido rejeitado 3 projetos do famoso mestre do barroco Bernini, foi escolhido para fazer essas reformas no Louvre, né? Então, além do projeto do pátio quadrado, que estava contido em um dos projetos do grande propósito, foi ainda prevista uma extensão em direção ao sul, o que necessitava de um projeto de urbano, né? Em 1664, Colbert toma em mãos a superintendência das construções do rei, dizendo que o Louvre e as artes deveriam desempenhar um papel determinante na tentativa de instituir um governo centralizado em volta da pessoa do rei, né? A realização da colunata não foi, contudo, a única modificação a ter lugar no Louvre durante o reinado pessoal de Luís XIV. Então, houve um incêndio da pequena galeria e isso induziu a sua reconstrução por Revaux, seguida da sua duplicação em altura. O Louvre ele tem 3 pisos, o térreo e mais 2 pisos
o primeiro andar e o segundo andar, no caso, né? Então, o pátio quadrado foi renovado da mesma forma que o das Tuilerias, o qual sofreu uma alteração. O palácio foi substituído posteriormente por Luís XIV. As obras do grande propósito foram abandonadas, o pátio permanecia inacabado e a coluna ficava desprovida de telhado. Em 1779, com a tomada de posse do superintendente de Anvers, o Louvre recupera uma certa fortuna. Então surge a ideia de constituir um museu a partir das coleções reais. Já avançada por Mérigny, foi retomada pelo novo superintendente, o qual quis proceder a ordenamentos apropriados no interior do palácio. Pôs-se então o problema da grande galeria, a propósito da qual foi encomendada uma reflexão de Surflot, a supressão da decoração inacabada do Poussin, a construção de uma abóbada em tijolo para melhorar a proteção contra os incêndios, o reforço dos pavimentos e a melhoria da iluminação pelo cruzamento de janelas e óculos da nascente das abóbadas. Estas não tiveram, contudo, tempo para serem postas em prática. Então, hoje, o Louvre se encontra da maneira que foi deixado. Eu vou falar sobre as esculturas. As esculturas na era de Versalhes, elas tinham o mesmo objetivo da arquitetura. E o objetivo era engrandecer a figura real, em poder e imagem, claro. A princípio, Bernini ele meio que ficou encarregado de fazer esse engrandecimento do rei. Ele havia já esculpido um busto do rei Luís XIV e, após esse busto, foi encarregado a ele esculpir a estátua equestre do rei, impondo toda a sua dignidade e potência real, digamos assim. O italiano Gian Lorenzo Bernini, ele é italiano e nasceu em Nápoles. Ele se destacou como escultor, arquiteto, apesar de ter outras habilidades, até mesmo em pirotecnia. Foi convidado, a priori, para projetar a fachada lateral do Palácio de Versalhes. Porém, não foi muito bem aprovado em seus 3 projetos da fachada, mas ele foi chamado mesmo assim para fazer as esculturas, né, que decorariam tanto jardins quanto palácio e etc. A estátua equestre do rei, feita por Bernini, não foi muito bem aprovada, digamos assim, porque ela continha as características do artista, que era o dinamismo, a forma, o movimento, e isso para o rei não classificaria com dignidade a sua potência real. Então, seu projeto foi descartado, dando brecha para vários outros artistas fazer esculturas da estátua equestre do rei. Uma das esculturas que se destacou foi a de François Girardon. François Girardon, ele é francês, nasceu em Troyes, acredito que seja essa a pronúncia, e viveu uma parte da sua vida em Roma, onde estudou a arte, se identificou com a arte da antiguidade. Ao voltar à França de Luís XIV, ele trabalhou em suas esculturas, e que uma delas, que é a que se destacou, foi a estátua equestre do rei. Essa sim passou para o nosso rei em questão a força e imponência que ele buscava. A de Bernini não era inferior dele, porém não atingia o objetivo. E caso tivesse sido, abrindo parênteses aqui, caso tivesse sido aprovada, ela até que poderia formar uma escola, de estilo de estátua. Após a Revolução Francesa, no período da Revolução Francesa, essas estátuas foram todas destruídas, boa parte delas, restando apenas gravuras, cópias e etc. A estátua equestre feita por François Girardon, ela tinha toda uma leveza no seu apesar da tua imponência, de força, de militaridade, ela apresentava uma delicadeza no manto, uma força no olhar da estátua, que existem alguns debates
sobre essa estátua. Esse debate sobre essa estátua trata-se de um complemento invisível, um deles, né? Complemento invisível que seria a questão de que ela transpassa meio que uma comunicação divina, como se ele tivesse, por ele estar olhando para frente, meio para cima e olhando para trás, como se houvesse uma comunicação com alguma espécie de divindade. É isso aí, o nosso trabalho sobre áreas adversárias chega ao fim. Espero que a senhora tenha e os espectadores tenham aproveitado muito bem as informações. Graças a Deus, estamos aí, é isso aí.